olha a gente aqui pra comentar com vocês os últimos acontecimentos da casa mais vigiada do Brasil, Voz do Mais Além. uma vez, né? Porque é vídeo toda hora aqui, meu amor. Exatamente. Inclusive, se é a sua primeira vez aqui, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Se inscreva, deixa seu like, seu comentário. A gente tá rumo ao 100k. Olha que lindo. E é sempre bom receber vocês aqui com a gente. A gente vem acompanhando aí, né, uma movimentação na casa de aproximação de Isabelle e Matheus de uma forma mais romântica, carinhosa, Sim. com uma possibilidade de ter acontecido um beijo debaixo do edredom que é negado pela Isabelle, E né? pelo Matheus também, É, né? mas a gente aqui fora fica sempre na suspeita. É. E também notado quanto Beatriz e Alane têm reagido em relação a essa aproximação. Elas que colocaram aí junto com o Davi bastante empenho e falar, fiquem juntos, vocês combinam. Quando eles vão se aproximando, elas meio que dão um passo pra trás, né? A internet tem comentado muito sobre o quanto as máscaras estão caindo, Sim. o quanto elas de alguma forma reagem de uma maneira mais egoísta. Inclusive, Sim. elas mesmas ponderam sobre isso. Sim. A gente falou no último vídeo, né? Elas dão um passo pra trás e tornam a situação sobre elas, né? Exatamente, exatamente. E aí hoje, quando eles acordaram, o assunto ainda permeou em relação a isso. A Isabelle foi conversar com o Davi em um determinado momento ali na cozinha e ela falou que ela queria compartilhar algumas coisas, algumas preocupações que ela tinha em relação ao que estava acontecendo. E aí ela falou assim, eu quero te contar uma coisa. Aí o Davi falou, fala, conta tudo, não me esconda nada. E aí ela começa a falar que teve abraço, que teve algum toque, mas assim, nada demais. Ontem, né? Debaixo do edredom. Aí o Davi fala pra ela, não, tranquilo, abraçar, todo mundo abraça, não tem problema nenhum. Mas segura a onda, é só pra você não deslizar numa altura dessa do campeonato. Pra não mudar o que às vezes estava certo. Pra gente não lutar tanto pra chegar até aqui e numa altura dessa do jogo a gente acabar se prejudicando. Então ele meio que dá aí um conselho pra ela, Mas né? ao mesmo tempo que ele dá vários passos pra trás também, né? Porque ontem a gente tava vendo um Davi que super incentivava. Então, mas eu... Super botava fogo. Mas é justamente sobre essa fala dele aqui, ó. Ele fala assim, é tranquilo, só evitar um pouco, sabe? Brinca, conversa normal, mas deixa claro que só pra evitar mesmo. Depois daquele discurso do Tadeu de ontem, é de se pensar. Ele ficou... Todo cismado mundo da com o casa discurso. ficou encucado. É. Menos o Buda, porque é uma pessoa que não precisa... O Buda tá na casa? Já vai sair, provavelmente. Eu então... falei até ontem que eu falei assim. Lembra que eu falei, quando a gente leu o discurso do Tadeu, eu falei, a Isabelle vai pegar esse discurso. Eu acho que foi a única que não pegou. Pegou, ela falou, é pra mim o discurso, a Beatriz, não, o discurso é pra mim. Aí a Alan, não, o discurso é pra mim. Aí ficou um negócio de quem é mais o discurso. Aí o Matheus falou que não ia nem pensar sobre o discurso e tudo mais. Tanto que tem uma hora na madrugada que o Davi, ele pede a Beatriz pra explicar sobre o discurso pra Isabelle. A Beatriz depois até comenta com a Alane que ela não gostou do Davi ter feito esse pedido e tudo mais. Sim. E é interessante porque o Davi faz uma jogada muito boa nessa manhã. Tem uma hora que eles estão todos ali na sala, assim, todos os quatro, né? Porque não tava nem a Alane nem o Buda. Uhum. Estavam Matheus, Davi, Beatriz e a Isabelle. Quando o Davi puxa esse assunto do discurso do Tadeu. E ele meio que faz um link aí com a conversa que ele teve com a Beatriz e a Alane lá no gramado, quando o Matheus e a Isabelle estavam no edredom. E é uma conversa sobre o quanto as meninas falam que não queriam se intrometer, não queriam estar no meio dessa conversa e tudo mais. Vocês lembram disso? E que o Davi comentou com a Isabelle, mas que até então o Matheus não tava muito por dentro. Sim. E o Davi meio que joga isso ali pro grupo meio que entender o que tá acontecendo. E ele fala assim, eu até fiquei pensando sobre o discurso do Tadeu, o que a Beatriz falou ontem pode fazer um sentido. Uhum. E aí ele começa a falar sobre isso. Aí ele fala assim, eu acho que o Tadeu falou algo que foi referente ao momento que eu fui falar com você e a Alane. Você disse que não queria saber mais do assunto e disse que estava estressada. Aí a Beatriz meio que começa a comentar sobre a discussão que ela e a Alane tiveram durante a festa. Lembra? Sim. Que também foi em relação a isso. Sim. Sobre elas terem incentivado um casal que ia acabar tirando o top delas do jogo. Uhum. E aí ela começa a falar sobre isso. E ela fala que foi uma falha dela, que ela não devia ter falado daquele jeito, que ela também errou de ficar na pista de dança. Ela vai indo pra esse lugar e aí o Davi puxa ela meio que assim, não, e teve a conversa do gramado. Eu acho que é mais sobre a conversa do gramado. E aí elas continuam falando. E aí a Beatriz, então, ela chega nesse assunto e ela vai falar que ela tava mal em relação a isso. É interessante porque a cara do Davi- Matheus é essa aqui, ó.
Assim, o que Aham. tá acontecendo? É, do nada, né? Porque Mas pra você ver, Davi sempre extremamente atento, né? é, Atento nos é, detalhes. porque quando ele faz isso, de alguma forma, ele expõe o que tava Sim, acontecendo pra uma pessoa igual o Matheus que tava aí, assim. sim. E Ele sem entendeu. parecer que tava expondo, né? É, Sem exatamente. parecer. Porque o Matheus tava meio sem saber o que tava rolando. Ele sabia que a É. Beatriz e a Nani estavam tristes, sabiam que elas tinham discutido, mas como elas já tinham se resolvido, tava tudo certo. E aí é quando a Beatriz começa a falar. Ela diz assim, ó. Eu e a Alane estávamos muito mal no gramado, falando assim, cara. Aí o Davi vai interromper ela e fala assim: Eu vi de longe a Alane falando assim: Ah, que amor, vai pra casa da P. Alguma coisa assim, falando já bem estressada. Tipo assim, Uhum. deixando claro que o clima entre elas ali não era um clima agradável. Sim. Aí a Beatriz diz: É que ontem a gente tava com isso na cabeça. Tem que sair 2 de nós pra ir 3 pra final. Eu falei: A gente acha que o Davi tem muito potencial pra ir até a final, de verdade. E eu falei: O público deve querer muito Isabelle e Matheus. Teve o negócio da pista de dança que eu fui reativa. Eu pensei: qualquer uma de nós que for pro paredão com Matheus ou Isabelle vai sair, porque o público vai querer o beijo. A Isabelle fala: Em momento algum eu pensei nisso. Isabelle, então, Uhum. fala aí que ela não fez isso em relação ao jogo. Sim. O Matheus fala: Beatriz, eu também não pensei nisso. Aí a Bia fala: Isso que vocês fizeram é uma jogada sim. Sem vocês saberem que é uma jogada, é uma coisa muito interessante. Aí o Matheus fala: Ai, jogada, que coisa horrível. Então o Matheus começa a ficar assim, sem entender por que a Beatriz tá Sim. levando aquilo pra um lado estratégico, Uhum. que segundo ele não tá pensando dessa forma. E Sim. ela fala assim: Eu e a Alane ficamos pensando assim. A gente ajudou a engatar um romance e se a gente tinha alguma chance de ir pra final, a gente perdeu. A Alane começou a pensar na sua família. Poxa, minha mãe vai dizer que eu sou burra. Perdeu seu lugar na final e entregou pro outro de bandeja. Eu falei: Poxa, minha família precisa de mim e eu fiz isso. E aí o Davi fala pra ela assim: Mas Beatriz, você só pensa nisso, sempre pensa o pior. Você acha que o Sim. Brasil te odeia, mas não é assim. Sim. O Matheus fala: Vocês só pensam no pior. E é justamente esse lugar que o pessoal aqui fora tem muito comentado, né? Sobre o quanto elas levam as coisas pro lado delas, coisas que não tinham nem a ver com elas. Nem a ver, cara. Nem a ver. E ao mesmo Só não tempo. falar nada. Não. O assunto não tem a ver com você. E ao Aí mesmo. começa a dar uma opinião sobre um relacionamento que não tem Não! nada a ver contigo. Mas o negócio é que elas colocaram lenha na fogueira. Eu acho que a questão também é, ao mesmo tempo que elas viram tudo pra elas, elas não conseguem, assim, ficarem felizes pelo Matheus de uma Aham, forma genuína, porque sim. pensam na estratégia Aí do jogo. depois elas vêm, não. Como amigas, a gente fica muito feliz, mas como jogadora. Porque Uma hora dessa? não, e é aquilo que a gente já comentou aqui outras vezes nos vídeos também, tá, gente? Só pra relembrar. É um jogo, vale 3 milhões de reais. Não tem problema nenhum elas pensarem que é uma estratégia. Porque pode ser uma estratégia, assim, de Matheus e Isabelle se aproximarem logo agora na reta Sim, final, mais afinco, Sim, né? eu só tô falando que, pelo jeito que elas levam as coisas, não tem essa de, eu como amiga fico feliz, mas como jogadora não. Dá pra ver que é puro jogo, não tem amizade nenhuma ali. Dá licença. E o quanto é incoerente com o jogo que elas vinham fazendo até Sim, então. sim. E aí o Matheus fala assim: Eu acho, sinceramente, que isso não vai gerar nada. Tudo bem, o Tadeu teve a fala dele. Eu e Isabelle não vamos nem se olhar mais. Olha aí. Porque se esse é o medo de vocês, eu não vou olhar. Porque eu, sinceramente, eu tô apavorado. O pessoal tá pegando umas neuras que, assim, ó, chega a explodir. Olha aqui, não faz nem sentido. É. Se esse é o medo de vocês, eu não vou olhar. E aí, Matheus também joga super mal. a Isabelle fala assim: Mas não aconteceu nada e realmente não tem como acontecer. Porque na minha cabeça eu penso muito no mundo lá fora. Se isso parecer alguma coisa pra alguém lá de fora, se tiver que acontecer por mim, já teria acontecido, mas não tem como acontecer. Por essa situação que ele já viveu alguma coisa aqui. Enfim. Aí o Matheus fala: Já tá na finaleira. Isso aí eu concordo. Então, depois, a gente vai comentar sobre isso. Depois chega a Alane também. O Matheus e o Davi já até saem. A Alane chega. Aí ela: O que tá acontecendo? O que tá falando? Aí a Beatriz comenta sobre o assunto. Aí a Beatriz fala: O Davi não gostou que eu falei, a gente não quer saber disso não. Eu acho que eu errei nessa fala, de falar assim: Caramba, a gente ajudou a engatar um romance agora. E assim, tem que sair 2 de nós e ir pra final. E aí a Alane vai falar: Ai, é que a gente tava neurada. Mas é até bom ter essa conversa. Porque Sim. se essa conversa acontece, de alguma forma é bom que a gente não tá. Não fica parecendo que a gente tá falando por trás. Parecendo que foi elas que puxaram a conversa. Será que se o Davi não Tá tivesse entendendo. puxado, essa conversa aconteceria? Fica também esse questionamento.
Logo depois, as três vão abraçar Matheus ali na cozinha, falando pra dar um abraço nele, que as conversas meio que ficam esclarecidas. E é mais ou menos isso que o Voz do Além tava falando sobre o Matheus e sobre a Isabelle. É interessante perceber o quanto, a gente comenta muito isso aqui, né? O quanto a aproximação nossa na vida e também lá dentro do jogo acontece sobre revivências de outras relações que a gente tem na vida. Sim. Né? Geralmente revivências de relações primárias, com pai, mãe, com pessoas muito próximas, cuidadores muito próximos, Sim. amigos. E é interessante o quanto a Beatriz e a Alane, elas encontram dentro do grupo delas uma revivência que eu acredito, né, aí é um achismo meu, que elas têm aqui fora, que são de pessoas que passam muito a mão na cabeça delas. Porque a Isabel, a Beatriz e a Alane fazem uma coisa, e isso chega ali no ouvido de Matheus e Isabelle de uma forma que o trem da narrativa passa, era a hora do Matheus aproveitar. Exato, tá entendendo o que eu tô falando? E falar assim, não, espera aí, vocês são minhas amigas, estão pensando que eu tô fazendo uma estratégia de jogo, ficando com ela? É isso. E aí vocês torcem pra isso, e quando isso acontece, vocês se afastam porque isso vai respingar sobre vocês, então vocês são egoístas. Sim. E não, o Matheus Amigas fica. da onça. Eu Começava a quebrar tudo ali na sala. Aí o Matheus, não, então eu vou nem olhar para a Isabelle. Ai, pelo amor de E aí Deus, você olha. percebe o quanto o jogo de Matheus e de Isabelle é um jogo sem tônus nenhum. Não é um jogo de Big Brother, cara. É um jogo que, assim, as meninas estão sendo egoístas e no final das contas ainda fala, Sim. não, vocês são muito especiais, não fica assim, por que vocês estão pensando nisso? É aquele negócio de a pessoa bate na tua cara, você dá outra face, não É mais ou É menos um negócio, assim. gente, pelo amor de Deus. Então, assim, isso não tira o lugar aí da possibilidade de erro da postura de Alane e Beatriz, Sim. mas a maneira como a Matheus e a Isabelle, mas principalmente o Matheus, que é próximo das meninas, recebe isso e como ele lida com isso, é assim. Nossa, a gente tava assistindo isso no ao vivo e a gente tava falando, mano, não tô acreditando. Não é possível. Não tô acreditando. Não é possível. Não tô acreditando que isso tá acontecendo. Porque acaba que elas contornam um negócio mais ainda pra elas e acaba que no final é como se eles estivessem passando a mão na cabeça dela, tipo assim, não, calma. Não, não fica assim, não. E eles falando pra elas, a gente não vai nem fazer nada. Se é assim que vocês pensam, se vocês olham dessa maneira, não vai acontecer. Oi? Que isso? Tu deve satisfação a alguém, meu amigo? Nossa, gente, assim, então assim, é um tipo de conversa que, olha, eu vou te contar. Inclusive, depois, agora mais pra parte da tarde, estavam os 4 ali. A mão dada de Isabelle e Matheus aqui, ó. Depois o Matheus deu a mão pra ela, estavam ali de mão dada. A Alane comentando, falando assim, o teu, não sei o que. Eles estavam brincando sobre alguma coisa. E a Alane vai e meio que implica, assim, brincando que o teu marido, falando pra Isabelle sobre o Matheus. Aí o Matheus, eu não entendo, de manhã fala uma coisa e de tarde fala outra. Sim. Aí a Alane diz assim, eu nunca falei que eu não concordava. Aí a Beatriz, eu também não. Quando foi que eu falei que eu não concordava? Aí a Alane, pelo contrário, a gente que tava dando corda. E aí a Beatriz, eu fui a primeira a falar com a Isabelle. Aí fica nesse jogo de vai e vem, sabe? Olha, e assim, eu vou te dizer. Não importa se o que tá falando tem coerência ou se não tem coerência. O que elas querem é tá no foco. Só isso. Exatamente. Só isso. De tarde vai falar uma coisa, de noite vai fazer outra. E conseguem, porque tem 2 aliados aí nesse caso, Isabelle e Matheus, que proporcionam isso. Eu acho que o jogo da Isabelle é um jogo mais sorrateiro, no sentido do que a gente fala aqui direto, que ela não conversa com o público, é muito difícil de saber o que ela faz, o que ela pensa, como ela sente. Ela fala isso muito pouco para o público, ela não precisava declarar o jogo dela lá dentro. Agora, Matheus, que é muito próximo delas, vê aí esse trem da narrativa passando e ele deixando... Em vez de pegar, não. Aí fica, não, eu não vou fazer isso com as gurias. Se for pra eu passar a perna em alguém aqui, porque ele entende isso como uma... Passar a perna, não sei o quê. Ele leva pra um negócio gigantesco. Se for pra eu passar a perna em alguém, eu não quero levar esses 3 milhões, eu não sou assim. Enquanto isso, gente, tá o Buda lá na academia pedindo pra vocês, pelo amor de Deus, assim, gente, me deixa aqui, por favor, tentar ganhar mais uma grana. Ele não tá pedindo nem pra ganhar o programa. Ele tá pedindo pra ganhar mais uma grana. Ele lá na academia desesperado, enquanto ele tá fazendo academia, aqui ao fundo a gente tem Beatriz correndo e gritando pelo gramado. Não, gente, fazendo mais um dos seus milhares de VTs, cantando das suas mais milhares de músicas. Não, sinceramente. Okay. Na boa. Vou abrir meu coração aqui pra vocês. Abra seu coração. Hoje, em vários momentos, eu tive o desprazer de estar sentada na minha sala, porque o pay-per-view fica ligado aqui o tempo todo, e só pegar cenas de Beatriz. Gente,
tá chatíssimo. Tá insalubre, cara. Tá, e eu vou te falar, até a Alane, porque às vezes tem horas que a Alane passa meia hora quieta. A Beatriz não, cara. É uma forçação que o negócio tá acabando com a minha saúde. Tá acabando com a sua saúde? Olha, eu vou te falar. Olha, dia 16 o programa acaba, dia 17 você no cardiologista. É o quê? É o quê? Vamos aproveitar pra gente ver a enquete. Como é que tá a enquete aí, a média ponderada do Votalhada, nesse paredão que temos Alane, Isabelle e também o Buda. Olha aqui, ó, no momento o Buda tá saindo com 70% em todos os 4 vertentes aí da enquete, tanto sites, Twitter, YouTube, Telegram, ele sai. No Twitter é o que ele quase empata com a Alane. A Alane tá com 22% na média ponderada, Isabelle com 7%, de 2 milhões de votos. Olha, gente, temos aí um paredão muito óbvio, né? O Buda vai sair. Parece que o público não quer deixar ele ganhar mais uma grana. Mas não quer. Mas, ao mesmo tempo, a gente vê a Alane mantendo aí perto da casa dos 20%, que foi também o que ela fez com... 20% foi o último com a Giovana, né? Foi. Então ela tá aí nessa casa dos 20%. Eu acho que isso indica muito que a Alane, depois do top 5 ficar entre os fadas, é provavelmente a pessoa que vai sair primeiro, né? Sim. Eu acho que sim. Eu acho que vai sair. Quero ver muito como é que vai ser esse Sincerão de hoje. Hoje tem Sincerão. Como que o Boninho vai aproveitar tudo que tá acontecendo nesse Sincerão, Será né? que ele vai aproveitar? Eu acho que... Tem, né? Tem. Tantas vezes a gente achou que ele ia aproveitar, ele não aproveitou, mas é uma obrigação dele, Exatamente. A gente sabe disso. A gente torce, né? Sim, quero ver como é que Davi vai se comportar, porque Davi tá observando Beatriz e tá observando a Alane. Inclusive, se eu não me engano, eu acho que ontem ele tentou usar um card para escutar uma conversa delas. Foi, de madrugada. E ele falou justamente, ele tava falando isso justamente pra Isabelle. A Isabelle falou assim, alguma coisa tipo, você tá escutando as meninas são suas amigas. Ele falou, não tem dessa não, amanhã é Sincerão. Ou seja, tentando ver o que elas estão conversando pra ver se isso vai ser usável no Sincerão ou não. Vamos ver, gente, porque tá chegando o momento de Buda sair e o grupo Fadas aí começar a votar entre si. Eu quero ver. Deixa eu aproveitar e ler as mensagens que vocês mandaram pra gente. Se você quiser mandar uma mensagem, é só clicar no link do primeiro comentário fixado ou então apontar a câmera do seu celular aqui pro QR Code. Agradecer a Yasmin. Ela falou assim, ó... Como não passa na cabeça da Alane e Beatriz que podem sair por erros próprios. Porque pra elas, sempre o problema é a outra pessoa que é forte e elas não. Exatamente. Tá boa, entendendo? Yasmin, boa. Um beijo, tá? Muito obrigado pela sua mensagem. A gente vai ficando por aqui e a gente volta o quê, Voz do Além? A qualquer momento. Se você não puder assistir o Sincerão, deixa com a gente que a gente traz tudo pra você. Um beijo.